Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o arrebatamento e a geração de Enoque. Você está preparada? Algo maravilhoso Deus tem compartilhado ao meu coração e Ele me direcionou a trazer essa palavra para vocês. Todas as palavras que eu tenho trazido a vocês são todas direcionadas pelo Espírito Santo. Eu busco do Pai aquilo que Ele quer falar. Eu acho que eu não posso, de maneira alguma, escolher por mim mesma uma mensagem que eu queira. Porque a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Ela e o Espírito Santo. Ela trabalha junto. E quando eu falo somente aquilo que eu desejo, não sendo aquilo que o Espírito quer falar nesse momento para determinadas pessoas, de determinada forma, eu vou ficar só com a palavra. Amém? Então eu gostaria de falar sobre o Enoque e ler aqui Gênesis 5, 21. Diz assim: Viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Aleluia! Então nós vemos aqui a vida de Enoque de uma forma bem sucinta, né? Mas muito peculiar. E o que Deus tem trazido ao meu coração, amadas, é que nós somos a geração de Enoque. Nós somos a geração de Enoque. Enoque, ele não passou pela morte. Enoque não passou pela morte. Deus, como nós lemos aqui, Deus o tomou para si. O arrebatou. E a palavra Enoque, né, o nome Enoque quer dizer consagrado, iniciado, separado. Então Enoque ali foi separado, foi iniciado por Deus para ser o primeiro homem a ser arrebatado. Enoque foi o sétimo da geração de Adão, né? O sétimo quer dizer o número aí de Deus. Então Deus andou com Enoque e Enoque andou com Deus. Amém? Enoque andou com Deus. Então eu queria conversar com você sobre algumas peculiaridades que nós vemos na vida de Enoque. Por quê? Porque nós, amadas, nós somos a geração de Enoque. Você crê nisso? Você crê que nós estamos no princípio das dores? Você crê que Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. E Deus, Ele deseja, né, que todos sejam arrebatados quando Jesus voltar. Amém? Ele deseja, esse é um desejo ardente de Deus. Mas nem todos vão estar preparados para isso. Então, o que a gente vê na vida de Enoque que a gente pode trazer para a nossa própria vida, para entendermos, né, se nós estamos preparadas para esse momento. Enoque viveu 365 anos. O número 300 é muito peculiar, marcante, que é o número do remanescente de Deus. 65, 6 é o número do homem e 5 é o número da graça.
Então é um remanescente do homem cheio da graça, que entendeu a graça de Deus. Aleluia! Então, queridas, Enoque, ele é a tipificação, primeiramente de Cristo, que também subiu aos céus. Você sabe disso, né? Que depois que Jesus ressuscitou, isso está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: depois que lhes disse isso, Jesus, depois que Jesus disse para eles, né, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, olhando Jesus subir, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém. Então eles foram claros aqui, vocês estão vendo Jesus subir, mas esse Jesus que está subindo, ele vai descer, vocês vão ver, ele vai descer, ele vai voltar. E Jesus, ele está voltando. E quando Jesus voltar agora, ele vai vir, primeiramente, para arrebatar a sua igreja, a noiva que estiver preparada, a noiva que estiver pronta, a noiva que estiver atenta, a noiva que estiver adornada, limpa, sarada. Amém? Então, nós vemos na Bíblia vários versículos falando sobre o arrebatamento. Se você vê Jesus, o próprio Senhor, falando em João 14, sobre ele ir preparar um lugar para nós, que ele iria preparar o lugar, mas que ele voltaria para nos buscar. Ele foi muito claro. E esse João 14 aqui, eu já fiz um estudo dele com vocês, falando, né, exatamente o que Jesus queria dizer, à luz do casamento judaico ali, de como o noivo e a noiva, né, desenrolavam o casamento judaico, e Jesus está falando: eu estou preparando o lugar e eu vou voltar. Né? Então, na Bíblia nós vemos em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, nós vemos sobre o arrebatamento. O arrebatamento é algo real. É algo real, assim como Enoque foi arrebatado. Não passou pela morte, nós também seremos. Aleluia! Você fica feliz com isso? Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitas, né, para ficar lá naquele caixão, apesar de que ali é só o boneco mesmo de barro. Mas é um privilégio para nós, né, sermos a geração do arrebatamento. Aleluia! Aleluia! A geração de Enoque. A geração de Enoque. Então nós vemos a vida de Enoque, né? Nós vemos algumas características que nós precisamos ter. Primeira característica de Enoque é que ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé, ele tinha fé. Né? Lá em Hebreus, ele está na galeria da fé. Hebreus 11:5 fala de Enoque. Depois que fala de Abel, fala de Enoque. Fala que Enoque, ele pela fé, ele andou com Deus e ele agradou a Deus. Porque sem fé nós não conseguimos agradar ao Senhor. Então, Enoque era um homem de fé. Nós precisamos ser mulheres de fé.
Nós precisamos andar pelas coisas que nós não vemos e não pelas coisas das nossas vistas. Amém? Com os nossos olhos nas coisas do alto. Porque aqui nesse mundo tudo está passando e vai passar. Aleluia! Outra característica de Enoque que nós precisamos ter, Enoque andava com Deus. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje, mulher, de viver pela fé e de andar com Deus. Andar com Deus. Enoque andava em comunhão com Deus. O que é andar com Deus? É ter comunhão, é ser consagrado, é ser separado. Andar com Deus é você entender que você cada dia mais tem que estar perfeita na presença de Deus. Jesus falou: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então existe um caminho que nós precisamos correr, mulheres, percorrer, o caminho da perfeição, o caminho do caráter, da formação do caráter de Deus, do processo. Existe um processo que nós precisamos passar. Com Cristo, sim. E nesse processo vai haver ganhos, mas também vai haver perdas, vai haver renúncias. Vão haver grandes renúncias. E nós precisamos passar por esse processo. Enoque passou pelo processo. Ele era um homem consagrado, o próprio nome dele diz, não é? Enoque era um homem consagrado. Então decida hoje, porque Deus está buscando os Enoques dessa geração. Deus está buscando os Enoques dessa geração. Você tem que caminhar com Deus. Amém? Quando dois caminham juntos, a palavra de Deus diz que tem que haver concordância. Não tem como você caminhar com Deus sem concordar, sem estar unido em unidade com o Pai. Essa caminhada, ela é 24 horas, mas existe algo que você também precisa fazer. Você precisa ir para o secreto. Sim, porque lá no secreto existem coisas que Deus vai compartilhar com você, que Ele não vai compartilhar com você andando as 24 horas do dia, tá bom? Então vá para o secreto, é lá. Aí do secreto que você receber, você vai caminhando o resto das suas horas, da sua caminhada. Porque no secreto você vai receber algo que eu não tenho como te explicar, porque é segredo, é secreto. Cada um recebe algo específico, cada um, Deus se revela, conversa, tem intimidade de uma forma, e você precisa criar essa intimidade com Deus. E é no secreto, e eu não consigo explicar, mas uma coisa eu vou te dizer, quando você encontra esse secreto, o único sinal que fala que você realmente encontrou esse lugar é que você nunca mais vai querer largar. Nunca mais você vai deixar esse lugar. Amém? Então, Enoque andou com Deus. Enoque foi um homem de fé. Amém? Enoque teve um testemunho que agradou. É o resultado do processo. E Enoque também foi um profeta da sua época. Se você ler em Judas 14, 15 fala isso, que Enoque, ele testificou dos juízos de Deus, foi a primeira profecia sobre o juízo de Deus em uma humanidade ímpia. Depois você lê lá, Judas 14, 15. Amém? Então vamos lá. Fé, andar pela fé, andar com Deus, comunhão, amém? Testemunho e ser profeta desses dias, declarando, confessando aquilo que Deus deseja. Aleluia! E nós vamos ser arrebatadas como Enoque foi. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente, uma semana de vitória para você. Novidades do Senhor.